Distribuição: projeto selecionado pelo edital Aldir Blanc 2021, executado com recursos do Governo Federal e Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Realização: este projeto é financiado com recurso público oriundo do edital de apoio às culturas 2020, promovido pela Prefeitura de Florianópolis, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e da Fundação Cultural de Florianópolis, Franklin Cascais. Tela branca, escrito em preto. Produção: Logomarca Casulo 21. Apoio: Logomarca Casa Z, Cultura e Dança Cigana. Tela branca, logomarca consonante do. Embaixo, em preto, apresenta. Tela branca, escrito em azul e vermelho, sob a lua cigana. Tela preta. Abaixo à esquerda, escrito em branco. Livre para todos os públicos. Boca de Liesa falando. Naquele tempo, havia um homem lá. Ele existiu naquele tempo. Se existiu, já não existe. Existiu, logo existe, porque sabemos que naquele tempo havia um homem. E existirá enquanto alguém contar a sua história. Era um ser humano que estava lá, naquele tempo, e só os seres humanos podem contar a sua história, porque só eles sabem o que aconteceu naquele tempo. Mãos de Márcio tocando tongue drum. Aquele tempo é o tempo dos seres humanos, o tempo humano. Um homem estava lá e não aqui. No entanto, está aqui e permanecerá, enquanto alguém narrar aqui a sua saga. Imagem de pés de homem caminhando na areia. Mãos de Márcio tocando derbaque. Bota com corrente de moedas bate no chão. Renova, lua. Brilha encanto em cada fase, brilha encanto em cada frase. Nascimento, destino e ciclo. Origem. Brilha encanto a lua branca. Entranha narrativa, música visceral, vozes nossas pedem passagem. O corpo, tela em branco, dança e toca. Semeia cores, colhe histórias. Um pandeiro com fitas coloridas. Liesa de frente, Márcio de lado tocando derbaque. Viajantes do tempo e terra, artistas, mambembes, somos. A cada parada, nos alimentamos do escambo de vidas, confissões, saberes, sabores únicos. Relato do instante que não volta, vira paisagem, memória espraiada pelo vento. Mão chacoalha o pandeiro no ar. São e estão. Romá, andarilhos, saltimbancos, ritanos, calões, sempre se soube deles. Por duras marcas unidos, opressão, perseguição, agressão, são e estão. Por uma língua unidos, romani de dialetos diversos, canção, oração, lição, são e estão. Mão chacoalha o pandeiro no ar. Emana da lua prata, leitura da sorte, mão aberta, linhas que dizem, sem leitura de papel, sem letras que preservam a história, corpos como documento do agora e dos que já foram. Índia, Afeganistão, Pérsia, Romênia, Egito, Grécia, Síria, Hungria, Nepal,
Áustria, Espanha, Portugal. Brasil, poeira da estrada, fundo de navio. Disperso, desprendido, roda a saia, roda o destino. Mandala, símbolo roda, cada aro um amparo. O que da carroça cai, desapega, despertence, liberta. A tenda e a fogueira, o lenço, o anel, a saia, a tatuagem, o chapéu. Fortuna, acaso nada, tudo é razão. Poesia e prosa, caminhante, como a palavra dita. Mãos de Márcio batendo palmas. Entre as mãos de Liesa. Sapatos batendo no chão. Mãos batendo palmas. Tela preta. Liesa sentada no chão. Uma antiga lenda fala da existência de um povo que habitava o subterrâneo de uma ilha fantasma, no meio do Oceano Atlântico. As pessoas viviam lá na mais profunda escuridão. Não tinham contato com os elementos da natureza, nem com a liberdade. A vida naquele lugar era monótona, sem emoções, sem fatos novos. Predominavam a mesmice e a resignação. Mão de Márcio pega um punhado de areia que solta aos poucos. Certo dia, um rapaz que morava ali avistou ao longe um feixe de luz. Ele se aproximou e viu que se tratava de uma fenda na terra. Era de lá que vinha a claridade. Então, com muito esforço, ele se espremeu pela fenda e conseguiu passar. E por um caminho muito estreito, foi caminhando, 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 saltou, escalou e finalmente chegou na superfície da ilha. O rapaz ficou maravilhado. Tudo era incrivelmente belo. As nuvens, o céu azul, as árvores, os animais. Ele ficou caminhando e vendo aquilo tudo. Quando a noite caiu, em princípio ele se assustou, mas logo que viu lá no céu aquela enorme bola branca, cercada de pontos luminosos, mais uma vez ele se encantou. Ele então adormeceu e na manhã seguinte foi despertado novamente pela claridade do sol e pelas pessoas que estavam próximas a ele, curiosas, para saber quem era aquele rapaz, de onde tinha vindo. O rapaz contou a sua história e ouviu a história deles. Quando a noite caiu novamente, acenderam uma fogueira, comeram, cantaram e dançaram. O rapaz estava muito feliz naquele lugar. Passaram-se dias e, quando estava próximo de completar uma semana que ele estava ali, ele começou a sentir saudade do seu povo. Então ele resolveu voltar, mas prometeu que retornaria em breve, pois era ali que gostaria de viver para sempre. O rapaz fez o caminho de volta e foi recebido pelo seu povo com alegria, mas também com recriminação. Ele não poderia ter saído dali. Era proibido. Ele deveria esquecer tudo o que havia visto lá em cima, como se fosse um sonho mau.
Mas o rapaz argumentou: como podem as nuvens, o sol, a natureza, como podem ser maus? E aos poucos, ele foi contando em detalhes tudo o que havia visto na ilha. E as pessoas foram também se encantando uma a uma e decidiram que também gostariam de viver naquele lugar, não como um sonho proibido, e sim como um direito. Eles resolveram então pedir permissão à divindade. Generosa e compreensiva, a divindade aceitou o pedido, mas estabeleceu algumas condições. Vocês não terão uma terra para chamar de sua. Assim, conhecerão todas as terras do mundo. Também não viverão em casas, mas sim em carroças. Vocês conhecerão como ninguém a alegria da natureza e da liberdade. E foi assim que nasceu o povo cigano. Iva toca violino. Roger toca acordeon. Márcio toca pandeiro e Liesa bate palmas. Tela preta. Mãos de Liesa batendo palmas. Márcio batendo palmas. Márcio toca carrom. Liesa está na tela, da cintura para cima. No acampamento da cidade de Fedala, onde hoje fica o Marrocos, viveu há muitos e muitos anos um cigano de nome Tarim. Naquela noite, a lua crescia no céu estrelado, uma fogueira foi acesa para que todos cantassem e dançassem. Liesa ergue um véu vermelho, amarelo e preto. Celebravam um rito de passagem. Tarim deixava a infância, transformara-se num homem. Logo viriam o casamento, a família, a manutenção do trabalho com metais. Mãos de Márcio tocando derbaque. Liesa ergue o véu girando o punho. Tarim acendeu a fogueira, em oferenda à salamandra. Criatura mitológica, resistente ao fogo. Dele sobrevive. Inspira transformação, superação de obstáculos. Tarim olhou fixamente para as chamas e disse: Salamandra, tu que és o fogo vivo, queima todas as maldades do mundo com tua língua de fogo e abre os caminhos para os ciganos passarem. Ó Deus encantada do fogo, queima todas as impurezas deste mundo. Nesse momento, as labaredas ficaram mais altas, mais volumosas, e no meio delas surgiu a imagem de uma mulher com cabelos de fogo. Era a deusa Salamandra, que surgiu para oferecer sua proteção ao grupo. A música se intensificou. Todos cantaram, dançaram e batiam palmas para ela. Até que a imagem da mulher desapareceu e a fogueira voltou ao normal. Tarim despejou sobre a fogueira muitas folhas e ervas. A fumaça perfumada que se formou espalhou-se pelo acampamento como forma de abençoar a todos que ali viviam. Naquela noite, todo o grupo dançou e cantou em homenagem
a salamandra. Salve a deusa salamandra. Do fogo à magia. Viva a memória do cigano Tarim. Tela preta. Surge a imagem de uma fogueira no escuro. Perto da fogueira, a dança. Milenar ritual. Ancestral herança. Gesto e movimento. Símbolo e evocação. Esse corpo carrega identidade. É fonte de informação. Memória corporificada. Corpo-lugar. Corpo-tempo, rastros de signos, síganos. Dança, vínculo com o sagrado, recria a natureza, chama por mudança. Roger toca acordeon. Márcio toca carrom. Tela preta. Lies está na tela da cintura para cima. Num acampamento cigano, em uma cidade do leste europeu, há muitos e muitos anos, viveu uma mulher chamada Ivanka, que era mãe de 8 filhos. Eram tempos difíceis. O marido de Ivanka enfrentava sérios problemas em seu trabalho e a procura pela leitura do baralho, seu ofício desde muito jovem, também andava escassa. Ivanka estava preocupada porque dos seus 8 filhos, apenas os 2 mais velhos já eram casados. Segundo mandava a tradição naquela época, a família do noivo deveria pagar um dote para a família da moça escolhida. Como eles estavam sem recursos, Ivanka não poderia casar os seus 6 filhos mais jovens. E isso era péssimo. Numa noite, Ivanka recebeu a visita de sua irmã. As duas conversaram, Ivanka lhe contou sobre seus problemas. A irmã de Ivanka, então, sugeriu que ela procurasse, na cidade, um rico comerciante. Esse homem estava enfrentando muitos problemas, porque tinha uma tristeza muito profunda. Ele não sabia a causa, não sabia o que fazer para acabar com essa tristeza. Já tinha consultado vários médicos, curandeiros e nada tinha resolvido. A irmã de Ivanka sugeriu que ela fosse até a casa desse rico comerciante e oferecesse a ele o serviço de leitura do baralho, porque ela poderia ajudá-lo e ainda receber uma boa recompensa. Iva toca violino. Ivanka aceitou a sugestão de sua irmã. No dia seguinte, partiu para a casa daquele rico comerciante com sua carroça e levou com ela seus 6 filhos mais jovens, com vários instrumentos musicais. Chegando lá, Ivanka ficou impressionada. A casa era uma verdadeira mansão. Ela então bateu na porta e um empregado veio atender. Ela disse o porquê da sua visita e o empregado então mandou que ela entrasse e foi chamar o seu patrão. Dentro da casa, tudo era ainda mais impressionante. Muitos tapetes, obras de arte, lustres muito luxuosos. De repente, o dono da casa surgiu e quando viu Ivanka, ajoelhou-se aos seus pés, dizendo: "Por favor, me ajude, eu não sei mais o que fazer com essa tristeza sem fim. Todas as minhas esposas morreram no parto e eu não tive nenhum filho." Ivanka ficou com pena daquele homem e quando ela olhou ao redor,
através de uma janela, viu que lá no jardim havia uma boneca. Ivanka lembrou-se de algumas histórias dos seus ancestrais e perguntou ao homem o que era aquela boneca, o que estava fazendo lá. O homem respondeu, sem dar muita importância, que aquela boneca tinha sido deixada lá há muitos e muitos anos durante uma festa. E mesmo ele não sabendo quem deixou a boneca, acreditou que se tratava de um presente, por isso nunca mexeu a boneca do lugar. Ivanka disse que iria ajudar aquele homem e perguntou se poderia levar consigo a boneca. O homem permitiu. Ivanka, então, chamou os seus 6 filhos, que entraram naquela mansão e tocaram e dançaram, distraindo por alguns breves instantes a tristeza daquele homem. Iva toca violino. De volta ao acampamento, Ivanka escondeu a boneca no meio dos seus pertences. E o tempo passou. Passaram-se dias, semanas. Então, Ivanka ficou sabendo que aquele homem tinha se casado com uma viúva que era mãe de 3 filhos. E que eles estavam muito felizes, vivendo naquela mansão, e que ele criava e amava as 3 crianças como se fossem seus filhos. Ivanka, então, resolveu voltar à casa daquele homem. Afinal de contas, ele tinha lhe prometido uma boa recompensa caso ela acabasse com sua tristeza. E assim aconteceu. Ela recebeu muitos sacos com moedas de ouro. Agora estava rica e poderia realizar o casamento dos seus 6 filhos. E foi isso que aconteceu. Um casamento seguido do outro. 3 dias e 3 noites de muita festa. E o tempo foi passando. Meses, anos. E Ivanka percebeu que havia um fenômeno na sua família. É que nenhuma das suas noras tinha conseguido engravidar. Ela não tinha nenhum neto. Bom, Ivanka ficou triste com essa situação e ela dizia: de que me adianta ter toda essa riqueza se não temos a alegria de crianças no acampamento? Foi então que chamaram uma velha bruxa cigana que morava em uma tenda no meio de um bosque, um pouco ali perto. A bruxa cigana veio até a tenda de Ivanka. Olhou, sentiu a energia daquele lugar. De repente, ela fechou os olhos e, quando abriu, perguntou: por acaso, você não tem aqui uma boneca? Iva toca violino. Ivanka nem se lembrava mais da tal boneca e foi correndo buscar. Ela estava dentro de um baú, no meio de um monte de coisas. A velha bruxa cigana explicou que se tratava de uma fada que estava presa no corpo da boneca. E para que Ivanka quebrasse o encanto, ela teria que fazer algumas coisas. Primeiro, ela teria que enterrar a boneca por 7 dias seguidos em lugares diferentes. Depois, deveria batizar a boneca em água corrente, também por 7 dias seguidos. Depois ainda deveria cozinhar pratos deliciosos e oferecer a boneca para que ela sentisse o aroma, também por 7 dias seguidos. E finalmente deveria jogar a boneca em uma fogueira. Foi isso que Ivanka fez e realmente o encanto foi desfeito. A partir desse dia, Ivanka teve muitos netos e muitas netas. E ela adorava receber os seus netos na sua tenda para contar histórias a eles. Inclusive, a lenda da Papucha Encantada. Imagem da fogueira. Papucha é boneca, poetisa cigana.
Amo o fogo como meu próprio coração. Ventos pequenos e ferozes balançaram a menina Ritana e a levaram longe pelo mundo. Roger toca acordeon. Iva toca violino. Márcio toca carrom. Tela preta. Mão de Márcio abre um leque vermelho. Fecha o leque e bate com ele na palma da outra mão. Mãos de Liesa abrem e tocam um leque dourado. Liesa em primeiro plano, com leque dourado na mão. Antigamente, as caravanas ciganas iam de povoado em povoado, de cidade em cidade, e os ciganos batiam nas portas das casas, oferecendo os seus serviços, em troca de um pedaço de pão. Em uma cidade, no norte da Grécia, havia uma mulher que tinha uma vizinha muito fofoqueira e invejosa. A vizinha passava o dia inteiro na janela, observando tudo que a mulher fazia. A que horas saía, com quem falava e até o que tinha comprado na feira. E quando puxava assunto com a mulher, não conseguia disfarçar o tamanho da sua inveja. Foi a uma festa ontem, foi? Vestido novo, é? Recebeu flores novamente, foi? Está passando algo nos cabelos, é? A mulher sorria, respondia, mas sentia que havia algo estranho no ar. Um dia, uma cigana que estava vivendo num acampamento um pouco distante da cidade, apareceu por ali. A cigana sustentava os seus 3 filhos, trabalhando, oferecendo os seus serviços de leitura da mão. É um ofício que ela havia aprendido com sua mãe, que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela e assim por diante. Um aprendizado tradicionalmente oral, sem livros. A quiromancia revela presente e futuro nas linhas da palma da mão. Destino, coração, linha da vida. A mulher convidou a cigana para entrar em sua casa. As duas conversaram e durante a consulta, a cigana realmente revelou que havia uma energia ruim, pesada, vinda de alguém da vizinhança. E disse para a mulher o que ela poderia fazer para se proteger disso tudo. No fim da consulta, a mulher entregou à cigana alguns mantimentos e também uma quantia em dinheiro. E pediu para que a cigana voltasse no dia seguinte, para que elas conversassem um pouco mais. A cigana voltou para o seu acampamento. Na manhã seguinte, levantou cedo, se arrumou e saiu em direção à cidade para encontrar novamente a mulher. Acontece que no meio do caminho, uma chuva muito forte começou a cair. A cigana viu um pouco mais adiante, havia uma espécie de caverna
Então ela correu para lá e entrou na caverna para se proteger daquele temporal. Lá dentro da caverna, bem no fundo, a cigana viu uma chama. Ela se aproximou e viu que se tratava de uma fogueira. E ao redor da fogueira havia 12 rapazes, muito bem vestidos e muito bem calçados. Por favor, aproxime-se, senhora. Para onde estava indo? Disse um dos rapazes. Eu estava indo para a cidade, mas começou a chover muito forte. Aí eu entrei aqui para me abrigar, respondeu a cigana. Um outro rapaz, então, complementou. Essa época do ano chove muito. Estamos em março. É um mês péssimo, não acha? E a cigana respondeu. Claro que não! Março é um ótimo mês. Anuncia a chegada da primavera. E continuou. Abril, de muitas flores e cores mil. Maio, de muitas sementes no balaio. Junho, mês de fé e testemunho. Julho é mês de festa e de barulho. Agosto, para o trabalho disposto. Setembro, que o sol faz bom tempo. Outubro, do céu de fim de tarde rubro. Novembro, de muitas histórias me lembro. Dezembro, saudamos tudo que é supremo. Janeiro, recomeço, dos meses o primeiro. E fevereiro é um bom conselheiro. Mãos de Roger tocam um acordeão. Assim que ela terminou de falar, a chuva já tinha parado. Então, os rapazes pediram a ela emprestado um saco que ela trazia com os seus pertences. Fizeram um círculo e, depois de alguns instantes, devolveram-no cheio e fechado por uma costura. E disseram, em coro, só abra quando chegar em casa. A cigana saiu da caverna, a chuva já tinha parado, e ela então voltou para o seu acampamento. Lá chegando, ela falou para os seus filhos o que tinha acabado de lhe acontecer, tudo o que havia ocorrido dentro daquela caverna. E eles então foram juntos abrir o saco e ficaram maravilhados. Lá dentro havia muitas moedas de ouro. A cigana, os seus 3 filhos, ficaram radiantes, dançaram, cantaram para comemorar. Afinal, com todo aquele ouro, eles poderiam viver com muito conforto por bastante tempo. Na manhã seguinte, a cigana acordou cedo, se arrumou para ir até a cidade, conversar com a mulher. Afinal, mesmo agora ela estando rica, não iria quebrar a sua promessa. Ela foi até lá, na porta da mulher e bateu. Porém, não houve resposta. Mas, na janela da casa ao lado, a vizinha observava tudo e respondeu: ela foi à feira. Vi quando saiu com a sacola de feira. Provavelmente vai voltar cheia de frutas deliciosas, legumes saborosos. Diga-me, cigana, o que fez a ela que depois da sua visita parece estar ainda mais bonita, mais feliz, mais sortuda? Pois foi ela quem me deu sorte, respondeu a cigana. E contou para a vizinha tudo o que havia lhe ocorrido no dia anterior. Falou sobre os 12 rapazes, sobre o saco com moedas de ouro e ainda indicou o caminho que levava àquela caverna. Mal a cigana virou as costas, indo para o seu acampamento, a vizinha, de pronto, saiu na direção da caverna. Entrou
e viu, lá no fundo, a fogueira e os 12 rapazes. Olá, tudo bom? Tudo bem? Será que eu posso me aproximar? Mas é claro, fique à vontade. Deve estar frio lá fora, não é? Disse um dos rapazes. E outro, então, arrematou. Essa época do ano chove demais? Em que mês estamos? Março. Mês péssimo. Me dá cansaço. Abril me deixa febril. Maio eu quase desmaio. Junho me dói até o punho. Julho me causa embrulho. Agosto, desgosto. Setembro, lamento. Outubro, de azar me cubro. Novembro é tão irritante quanto dezembro. E janeiro é tão horrível quanto fevereiro. Mãos de Roger tocam um acordeão. Logo em seguida, os rapazes fizeram como tinham feito com a cigana. Pediram emprestado à vizinha o saco que trazia consigo. Depois de alguns instantes, fazendo um círculo, devolveram-no cheio e fechado por uma costura, dizendo em uníssono: só abra quando chegar em casa. A vizinha foi correndo para casa. Quando chegou em casa, abriu o saco. E qual foi sua surpresa? De lá de dentro saíram centenas de cobras que devoraram a tudo, inclusive ela. A mulher, quando soube do acontecido, disse: a cigana estava certa. A minha vizinha era realmente uma mulher muito má. Naquela noite, no acampamento, a cigana e seus filhos, mas o povo todo que lá vivia, cantaram e dançaram ao redor da fogueira, em homenagem à lua cheia. A lua que dá o poder da vidência. Tela preta. Iva toca violino. Roger toca acordeão. Márcio toca um apito de madeira. Liesa está em primeiro plano. Espalhou-se como areia ao vento essa lenda milenar. Nascido num acampamento, numa noite de luar, cresceu forte esse menino, tão alegre e sonhador. Fez de amigo um violino com seu som encantador. Mãos de Iva tocam o violino. Nas noites de lua cheia, tocava sem parar, e a chama da fogueira dançava a crepitar. Todas as notas e melodias pareciam enfeitiçar. Até os pássaros, quando tocava, paravam de cantar. O cigano trazia no corpo símbolos em forma de imagens, marcas de poder e proteção, gravadas como tatuagens. Ao ouvir o rouxinol, o violino seu canto reproduzia. O mesmo fazia com o sabiá, o curió e a cotovia. Mãos de Iva tocam o violino. Passou o tempo, e como dita a tradição, para a prosperidade, a partir daquele momento, o cigano recebeu moedas, sal e pão
como parte do ritual de casamento, brindando aos filhos que tiveram, para alegria e para trazer alento, aos netos que depois vieram, com fascínio tocava seu instrumento. Mãos de Iva tocam o violino. Já bem velho, veio a doença. Chás, ervas, simpatia e oração. Todo tipo de ajuda e crença. Porém, parou de bater seu coração. Dos ritos de passagem, o último é a morte. Momento de partida a um mundo distante. Depois da aventura de uma vida de sorte, indo ao encontro de sua alma viajante. Mãos de Iva tocam o violino. Naquele dia, sobre a tenda onde o cigano morava, apareceu um pássaro novo, extraordinário, que tal qual o som do violino cantava. Amarelo como ouro, nascia o canário. Imagem de pedras e correnteza. Tela preta. Mãos de Márcio tocam tongue drum. Mãos de Eliesa tocam castanholas. Liesa está em primeiro plano. A história que eu vou contar é uma lenda muito popular e tradicional, principalmente entre os ciganos da Romênia e da Hungria. Conta-se que há muitos e muitos anos, uma fada cigana chamada Doia desceu do seu palácio lá nas nuvens e veio ao encontro dos ciganos na terra. Naquela noite, no acampamento, fizeram festa em comemoração à presença da fada. Porém, num determinado momento, Doia pediu que a música parasse, pois ela tinha algo importante a dizer. E então, ela falou: "Povo cigano, eu vim para conceder a vocês uma terra, um lugar em que poderão viver com harmonia e prosperidade. Será a terra dos ciganos. Lá vocês poderão construir suas casas, criar seus filhos, viver com muita alegria. Mas deverão ter leis para que haja justiça entre todos. E também tudo deverá ser dividido entre todos, de forma igual. Ninguém poderá ganhar mais do que ninguém." O povo cigano vibrou, parecia realmente uma ideia de paraíso. Na manhã seguinte, eles foram arrumar os seus pertences para fazer a viagem. Não tinham muito o que levar. Doia pegou o seu pente mágico e começou a pentear os seus longos cabelos negros. E à medida em que ela os penteava, os cabelos ficavam ainda mais longos e mais longos, até que pareciam um grande tapete
tapete de veludo negro. Doia disse para que os ciganos subissem nos seus cabelos e se segurassem neles. Em alguns instantes, eles sentiram que estavam saindo do chão, estavam nos ares. Doia voava lá perto das nuvens e carregava os ciganos sobre seus cabelos. Viajaram por muitas e muitas horas, até que Doia avistou lá de cima uma ilha e, olhando para trás, ela disse: "Vejam, lá está a terra dos ciganos. É uma terra cercada pelo mar do povo Romá. Porém, há muitas fontes de água doce também. Lá a terra é fértil, há muitas árvores com muitos frutos, animais. Vocês serão muito felizes." Dentro de alguns instantes, eles chegaram à ilha. Os ciganos se ajoelharam e choraram, e as suas lágrimas encharcaram aquele solo, o solo da terra dos ciganos. O tempo foi passando, dias e meses e anos. Os ciganos de fato prosperaram, construíram casas, ruas, praças, viviam em harmonia e, claro, com muita alegria. Porém, em um certo dia, algo terrível aconteceu. A terra começou a tremer e rachaduras se formaram no chão, e de dentro delas saíram criaturas horrorosas, pareciam monstros. Eles tinham o corpo coberto por escamas verdes, olhos reluzentes como diamantes e cascos vermelhos, e faziam um som estridente, horrível. Os ciganos estavam apavorados, morrendo de medo. E então Doia explicou o que estava acontecendo. Pessoal, essas criaturas vivem no interior da ilha e só saem de lá quando alguém lhes roubou algo. Do meio da multidão, uma mulher levantou o braço e disse: "Doia, eu acho que sei o que aconteceu. Ontem à tarde, o meu filhinho desenterrou uma criatura como essas, só que bem pequena, e os dois estão brincando lá em casa." Doia correu para a casa da mulher e encontrou o pequeno monstro brincando com a criança despreocupadamente. Ela então levou a criatura para os seus pais e os monstros todos entraram nas rachaduras e desapareceram. As rachaduras se fecharam, porém, com o tremor da terra, muito do que os ciganos haviam construído estava destruído. Suas casas, suas pontes, tudo no chão. Os ciganos ficaram muito tristes e sentindo ainda muito medo, uma sensação de insegurança. Nos dias que se passaram, eles foram conversando entre eles e decidiram que, de fato, não queriam mais ficar naquele lugar. Então, um dos ciganos, o mais velho, foi conversar com Doia e falou em nome de todos. Ele disse: "Doia, leve-nos de volta. Nós estamos sentindo medo e insegurança vivendo nesse lugar. Imagine um pássaro que tem um fio de seda prendendo a sua pata e não pode voar. Assim somos nós. Por favor, nos leve de volta." Doia ficou triste, porém aceitou o pedido deles, é claro, e na manhã seguinte eles estavam arrumando todos os seus pertences para levar na viagem. Acontece que era muita coisa. Quando Doia viu a quantidade de objetos, de bagagem, ela disse: "Pessoal, vocês não podem levar isso tudo. Levem apenas o que vocês trouxeram. Os meus cabelos não são fortes o suficiente."
Mas os ciganos não deram ouvidos e foram colocando em cima dos cabelos de Doia tudo o que eles tinham: animais, carroças, móveis, bagagens. E então seguraram nos seus cabelos. Começaram a viagem, lá nos ares, voando, mas, depois de tempo, Doia começou a sentir cansaço. O peso era grande. Ela olhou para trás e disse: larguem os seus pertences, deixem isso tudo cair, senão todos nós vamos para o chão. Mas os ciganos não queriam abrir mão de tudo aquilo que eles tinham conquistado com tanto trabalho. E eles seguravam os seus pertences com uma das mãos e os cabelos de Doia com a outra. Mas a viagem era longa e depois de mais algumas horas foram sentindo cansaço. Suas mãos foram ficando fracas e não conseguiam mais segurar aquilo tudo. E foi assim que os ciganos começaram a cair pelos ares, um a um, caindo, caindo, caindo. Doia olhou para trás, viu que não havia mais nenhum cigano sobre os seus cabelos. Infelizes criaturas, agora terão de vagar pelo mundo à procura do reencontro. Esse é o povo cigano que até hoje viaja de lugar para lugar procurando se encontrar, tendo o céu como teto e a liberdade como religião. Iva toca violino. Roger toca acordeon. Márcio toca o derbaque. Mãos de Liesa tocam castanholas. Imagem de lenços coloridos caindo no ar. Milhares de vozes dos 4 cantos, de todos os ventos. São 4 luas, 4 ritos. Nasce, cresce, gera e míngua. 4 danças e fogueiras. Sabedoria que sempre vem da voz mais velha, que chama o ancestral. História marcada no corpo. Relatos caminhantes, peregrino que busca não um destino, mas o trajeto, o encontro com sua identidade. Mosaico étnico formado por muitas narrativas, iguais no todo, diferentes em detalhes. A roda da carroça é símbolo, Santa Sara Kali, guia, mito de origem, festa cigana. Palavra inventada, pretende iluminar. Salve o povo cigano por mais respeito e direitos. Optcha. Imagem de velas e punhais sobre uma mesinha. Mão de Márcio passa os esnuges em uma placa de metal. Liesa entra fazendo movimentos de dança cigana. Márcio toca o tom drum com os esnuges. Toca o tom drum com as mãos.
Márcio toca o derbaque. Tela preta. Em letras brancas. Narração Liesa Neves. Percussão Márcio Bicaco. Assessoria de Cultura Cigana Sayonara Linhares. Participação especial Iva Giraca e Roger Correa. Filmado no Teatro da Ubro, Florianópolis, julho de 2021. Direção e direção de fotografia Rodrigo de Freitas. Operadores de câmera Eduardo Antônio, Maradal Soto e Rodrigo de Freitas. Técnicos de som direto Vitor Totti e Taro Locabar. Microfonista Jussi Vachholz. Montagem e colorização Rodrigo de Freitas. Mixagem e masterização Rafael Minari. Assistente de produção Vlad Menta. Roteiro Liesa Neves. Vinhetas e motion graphics Ananda Torres. Trilha sonora vinhetas Márcio Bicaco. Agradecimentos Antônio Marcos Malakowski, Felícia Fleck, Juliano Zanotelli, Lourdes Schumacher, Oswaldo Pomar, Patrícia Souza, Simone Simon. @consonante duo. Logomarca Covil Filmes. Texto prefácio Agnes Heller. Em uma teoria da história. Poema de abertura Liesa Neves. Adaptação conto A Origem do Povo Cigano Augusto Pessoa e Liesa Neves. Música Xardas Vitório Monte Domínio Público. Adaptação Lenda Cigano Tarim Liesa Neves. Poema Chama Liesa Neves. Música Sul Interior Roger Correa. Adaptação Lenda A Papucha Encantada Liesa Neves. Trecho Poema Terra Sou Tua Filha Bronislava Vages Papucha. Música Dança Húngara número 5 Johannes Brahms. Domínio Público. Conto A Cigana que Sabia Tudo Florência Ferrari em Palavra Cigana. Adaptação de Liesa Neves. Música Latino-Ibérica Roger Correa. Poema A Lenda do Violino Liesa Neves a partir do conto homônimo em Lendas e Histórias Ciganas de Cristina da Costa Pereira. Conto Doia A Fada Cigana. Magda Sesc. Em Gypsy Tales Adaptação Liesa Neves. Música Astúrias Isaac Albenes Domínio Público. Poema final Liesa Neves. Música incidental Márcio Bicaco. Iva Giraca Roger Correa. Audiodescrição Texto Liesa Neves. Locução Emiliano de Souza.